nome da pregação de hoje é A Profundidade do Pecado. Eu vou pregar baseado em Lucas capítulo 22 e vou ler com vocês a partir do verso 47 em diante, mas vou falar sobre o capítulo 22 quase que de maneira geral aí. Vamos ler o verso 47. Enquanto Jesus falava, surgiu uma multidão e um dos 12, aquele que se chamava Judas, vinha à frente e aproximou-se de Jesus para o beijar. Mas Jesus lhe disse, Judas, com um beijo, traz o filho do homem? Quando os que estavam com ele viram o que ia acontecer, disseram, Senhor, devemos atacar com espadas? Então um deles feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Mas Jesus disse, basta, deixai-os, e tocando-lhes a orelha, o curou. Então Jesus disse aos principais sacerdotes, aos guardas do templo e aos líderes religiosos que estavam à sua procura, vieste com espadas e pedaços de pau, como se eu fosse um bandido? Todos os dias eu estava convosco no templo e não me prendestes, mas esta é a vossa hora, a hora do poder das trevas. Então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia de longe. E acenderam uma fogueira no meio do pátio e sentaram-se juntos. Pedro, chegando, sentou-se entre eles. Então uma criada o viu sentado perto do fogo. Fixou os olhos nele e disse, este também estava com ele. Mas Pedro negou, dizendo, mulher, eu não o conheço. Dali a pouco, outra pessoa o viu e disse, tu também é um deles. Mas Pedro falou, homem, não sou. E tendo passado quase uma hora, outro afirmou, é claro que este também estava com Jesus, pois é Galileu que vinha da Galileia. Mas Pedro respondeu, homem, não sei o que estás dizendo. Imediatamente, enquanto ele ainda estava falando, o galo cantou. Então o Senhor, virando-se, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor lhe havia falado. Hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Pedro, então, saindo dali, chorou amargamente. Os homens que prenderam Jesus zombavam dele e o feriam. E, vendando-lhe os olhos, perguntavam, profetiza, quem foi que te bateu? E, blasfemando, diziam muitas outras coisas contra ele. Logo que amanheceu, reuniu-se a assembleia dos líderes do povo, tanto os principais sacerdotes como os escribas, e o conduziram ao sinédrio, onde lhe disseram, dize-nos se tu és o Cristo. Ele respondeu, se eu disser, não crereis. E se eu vos perguntar, não me respondereis. Mas a partir de agora, o Filho do Homem está sentado à direita do poder de Deus. Então todos perguntaram, logo, tu és o Filho de Deus? E lembrando que Filho de Deus aqui não é como a gente fala. Eu e você somos filhos de Deus, que nascemos de Deus. Aqui, Filho de Deus é uma expressão messiânica para descrever que ele é o Cristo, que ele é o próprio Deus. E ele respondeu, vós dizeis que eu sou. Então disseram, para que precisamos ainda de testemunhas? Pois nós mesmos o ouvimos da nossa própria boca. Ou seja, para eles, Jesus havia acabado de cometer crime. Que crime? O crime de dizer que ele era Deus. Para eles, havia um só Deus. E eles estavam certos, mas Jesus é o único Deus. Deixa eu só dar um resumo aqui, então, de todo o capítulo 22. Aqui a gente já leu quase tudo. Um resumo é o seguinte. Os líderes judeus, eles estavam planejando matar Jesus Cristo. E a gente tem várias explicações ao longo do Novo Testamento do porquê eles queriam fazer isso. Jesus atrapalhava o negócio deles. A Bíblia também declara que Pilatos notou que aqueles líderes entregaram Jesus porque eles tinham inveja de toda a popularidade e de tudo aquilo que Jesus estava fazendo e desenvolvendo. As multidões o seguiam. A Bíblia também fala, nesse capítulo de Lucas 22, que Jesus ceiou com seus discípulos. E enquanto os discípulos disputavam para saber quem era o maior, Jesus profetiza que ele iria morrer, Jesus profetiza a traição que ele sofreria de todos ali. Todos iriam abandoná-lo, mas um especificamente iria trair Jesus, vendendo Jesus por 30 moedas de prata, que foi Judas. E Pedro, Jesus também diz que Pedro havia sido requerido por Satanás para ser testado. E Jesus diz, você vai me negar. E Pedro, não nesse texto, mas em outras passagens, nós lemos a mesma história sendo narrada. Pedro diz, olha, todos podem te negar, menos eu. Eu estou pronto a ir para a prisão e para a cadeia. Não estava. Pedro nega Jesus Cristo 3 vezes. Acaba a ceia, Jesus vai para o Monte das Oliveiras, onde ele costumava orar, e ele começa a orar. Nesse momento, Judas se aproxima com a comitiva, com um sinal, olha, aquele que eu beijar, esse é o Messias. Esse é Jesus, podem matá-lo. O texto bíblico então declara que levam Jesus Cristo de noite, uma coisa, quem é advogado aí sabe, ridículo, de noite, quebrando todos os protocolos jurídicos.
levam de noite para o Sinédrio, começam um julgamento fake. A Bíblia fala que eles contrataram pessoas para dar falso testemunho. Esse texto não diz, mas os outros evangelhos narram isso. E aí eles julgam Jesus e depois de tentar achar crime e não conseguir, eles de fato encontram na cabeça deles. O fato de que Jesus dizia, eu sou Deus, eu sou o Messias, eu sou aquele que veio salvar o homem de seus pecados, eu sou um com Deus. Quando é dito isso, a Bíblia declara que o sacerdote rasgou as suas vestes e disse, não é mais necessário julgamento algum. Ele confessou, ele está blasfemando, ele está dizendo que ele é Deus. O que a gente tem aqui em tudo isso? Primeiro, a profundidade do pecado humano. Primeiro, o pecado dos líderes judaicos. O que a gente sabe é que os líderes judeus, eles oravam pelo Messias, eles sabiam da profecia sobre o Messias, que um dia viria alguém para salvar o homem de seus pecados. Ou melhor, para salvar o seu povo de seus pecados. Eles sabiam disso e eles clamavam por isso. Eles iam ao templo e eles oravam por este Messias o tempo todo. Eles ensinavam sobre o Messias. Mas eles, quando viram o Messias, eles queriam matar o Messias. E o texto diz que eles se alegraram em pegar dinheiro para matar Jesus Cristo. Isso pode acontecer conosco, a gente fala sobre Jesus, a gente prega sobre Jesus, a gente ora para Jesus, mas quando a gente ouve uma pregação verdadeira sobre Jesus, a gente quer matar o pastor, mas no final, na realidade, não é o pastor que a gente quer matar, a gente quer matar Deus. Porque lembra quando Paulo perseguia a igreja? E aí Jesus se manifesta para ele e diz, porque você me persegue. O seu ódio contra a igreja, na realidade, é contra mim. O pecado, então, dos líderes judeus, a gente vê aqui. Em segundo, a gente vê o pecado de Pedro. Pedro jurou fidelidade. Primeiro ele jurou fidelidade. Eu estarei contigo até a morte, estou pronto para ser preso e morto pelo teu nome. Todos aqui podem te negar, mas eu prometo, eu jamais. Eu jamais. Aquele homem que, num instante, estava jurando fidelidade, agora ele está jurando que nunca viu Jesus. Veja Mateus, que narra a mesma história. Então ele começou a proferir maldições e a jurar, não conheço esse homem. Começou a proferir maldições. Perguntaram, ei, você andava com ele? Ele disse, não conheço. Outro disse, você andou com ele sim, porque o seu jeito de falar é parecido com o dele. Ele disse, não conheço. Pela terceira vez, você o conhece sim, você é um deles, é irrefutável, nós vemos que você é como ele. Aí diz o texto que ele começou a jurar e proferir maldições. O que significa esse proferir maldições? Possivelmente é isso aqui, ó. Que Deus me amaldiçoe se eu conheço esse homem. Que todo tipo de desgraça caia sobre mim se eu conheço esse homem. É assim que o William Hendrickson comenta e é o que eu acredito que é o correto mesmo. Aquele homem que no momento está dizendo que está pronto aí até o final com Jesus é o mesmo homem que está aqui agora dizendo que o mundo caia sobre minha cabeça se eu conheço esse homem. Meu querido irmão, você quer Pedro? Você quer Pedro? Esse aqui é aquele homem que no dia da maior pescaria da história dele, no dia que ele mais fez dinheiro com o negócio dele, ele deixou tudo para trás. Você, às vezes, para deixar um empreguinho de nada, você reluta. Você, às vezes, para abandonar nada, você reluta. Esse homem deixou tudo para trás e deixou a família dele também para seguir a Jesus Cristo. Você acha mesmo? Você acha mesmo que você é melhor que ele? Você acha mesmo que todos os outros podem negar? Que todos os outros podem cometer pecado? Menos você? Eu posso, de acordo com a Bíblia, eu não conheço o seu coração, mas a Bíblia conhece. A Bíblia conhece. E o seu coração é igualzinho de Pedro nesse momento. Não, aquele cara, ele fez aquilo lá, mas eu jamais. Aquilo ali eu jamais faria. Eu jamais faria. E eu já lidei com isso e lido com isso o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo.
É impressionante como as pessoas não conhecem a si mesmas. E o mais interessante disso é que inúmeras vezes eu as vejo atoladas na lama do pecado, com pecado até o pescoço. E aí acontece alguma tragédia em algum lugar, elas dizem, que absurdo, eu nunca faria aquilo. Eu nunca negaria, eu nunca. Está aqui, ó, Pedro, nunca farei isso. Todos aqui podem. Talvez os outros aqui fariam. Eu não. Esse texto, o texto de Pedro, a história de Pedro, é uma advertência à minha e à sua soberba. É uma advertência para que, em primeiro lugar, sejamos misericordiosos. Não passar pano para os erros dos outros. Isso não é bíblico. Não é isso. Mas o tempo todo nós devemos nos lembrar de sermos misericordiosos, porque Jesus disse assim, ó, com a medida que você julgar o outro, eu vou julgar você. Se você usa de uma medida, de uma régua muito implacável, se você não tem um pingo de misericórdia no seu julgamento em relação aos outros, Deus está dizendo, eu também não vou ter um pingo de misericórdia em relação a você. Um pingo. Um pingo. Como você analisa os outros? De bate-pronto você já vê e só enxerga o mal? Deus está dizendo, então é assim que eu vou fazer com você. Eu não vou ter uma gota de misericórdia com você. Você se lembra de Lázaro e da história de Lázaro e do rico? O rico estava à sua mesa comendo do bom e do melhor, Lázaro comendo das migalhas, sendo lambido por cachorro. Lá no céu, o rico pediu misericórdia e disse, peça a Lázaro que molhe a ponta do dedo e apenas uma gota seja derramada em mim. Aí o anjo falou, não. Você não deu uma migalha direito para o Lázaro? Agora você quer uma gota? Agora não tem. Como você mede os outros, Deus vai medir você. Mais uma vez, eu não estou dizendo que você vai passar pano. Tem coisas que são erradas e precisam ser confrontadas. E ver a maldade e não mostrar isso é errado, é permitir que a maldade se perpetue. É permitir que a maldade se alastre. Então não é isso, não é passar pano. Mas é sim se lembrar de quão profundamente pecadores nós somos, de quão misericordiosos nós devemos ser com os outros. E nunca duvidar da sua capacidade para fazer o mal. Nunca duvide. Você sabe quantas vezes eu já aconselhei pessoas em prantos aqui? Pessoas que tiveram, às vezes, uma vida inteira em um casamento abençoado, de uma vida inteira de um casamento honesto e feliz, uma vida inteira. Vários, não um, nem dois, nem três. Vários casos assim. E a senhora em prantos na minha frente. Em prantos, dizendo, eu traí meu marido. Eu traí meu marido. E a culpa me destrói. Lembre-se de nunca duvidar da sua capacidade para o mal. Por isso, ore. Orai e vigiai para não entrar em tentação. Ouça a palavra de Deus constantemente. Não confie que você é tão sábio que você não precisa vir ao culto e ouvir a palavra de Deus. Não confie nisso. Todos nós precisamos ouvir a palavra, a pregação, porque é totalmente diferente ouvir uma coisa na internet. É diferente você mesmo ler a palavra de Deus. Tudo isso tem o seu valor. Mas a Bíblia declara que quando nós nos reunimos, é diferente. Você está ouvindo alguém que está ali, você não pode desligar e ir para a sua casa, você não pode escolher a pregação que você quer. Na internet você escolhe a que você quer. Não, você não pode fazer isso no culto. Você tem que ouvir tudo que você precisa. E às vezes, inúmeros discursos que não são palatáveis, que não são digestíveis, que são difíceis, que são ruins, mas que você precisa ouvir. Então, ore a Deus, se disponha a ouvir a palavra de Deus constantemente. Seja humilde, seja misericordioso. Porque Pedro é uma grande advertência para mim e para você, de quão maligno nós somos e de que nós não temos percepção de quão pecadores nós somos e da capacidade inesgotável para fazer o mal que nós possuímos. O texto diz que quando o galo cantou, ele caiu em si. A expressão aqui, caiu em si, dá a ideia de que parece que Pedro estava meio que anestesiado.
meio que sem perceber a besteira que ele estava fazendo. Essa expressão também é utilizada em relação ao filho pródigo. O filho pródigo pede o dinheiro do pai, pega a herança, vai embora, gasta com meretrizes, com bebidas, e diz o texto que lá no meio da lama, lá ao lado dos porcos, o texto diz assim, ó, caiu em si. Caiu em si. Quantas vezes você está ali na lama do pecado, você não tem percepção da sujeira. Quer ver? Você que são os mais velhos aqui. Você que são mais velhos, você já devia saber disso, que você não devia confiar em si mesmo. Vocês que são mais velhos, você não tem vergonha? De quando você lembra, às vezes, quando você era mais novo, e da encheção de saco que você trouxe para o seu pai, você não lembra? Você não lembra quando você era mais novo? Das besteiras que você fez? Do tanto de sofrimento que você trouxe para o seu pai? Das vezes que você fez o seu pai chorar? Você não lembra? A maioria de nós aqui pode constatar isso. Só que lembra que na época você ainda achava que você tinha razão? Você com 13 anos, só com uma coisa, espinha e hormônio, mais nada. Só isso. E você achava que você sabia. Lembra disso? Lembra que você estava completamente errado? Portanto, não confie em si mesmo. Não confie em si mesmo. Não espere o galo cantar. Não espere perder todos os seus bens para cair em si. Não espere ver um filho morrer, como aconteceu com Davi. Para ele ficar gritando, Absalão, Absalão, Absalão. Não espere. Caia em si ao ouvir a palavra. Se arrependa. Se arrependa. Ele percebeu a gravidade do que falou quando o galo cantou. Que eu e você possamos ouvir a palavra de Deus e nos arrepender. Esse texto mostra a profundidade do pecado, porque todos os discípulos abandonaram. Pedro e Judas, na escala dos pecadores, parecem estar em primeiro, mas todos abandonaram. Todos se esconderam, todos fugiram. Nenhum foi até o final. E por fim, a gente tem o relato de Judas. O pastor Nicodemos comenta esse texto, diz o texto bíblico aqui de Lucas 22, que eu preguei para você semana passada, que o diabo entrou em Judas e logo em seguida Judas foi vender Jesus Cristo. Quando o diabo entrou em Judas, comenta o pastor Nicodemos, Judas não começou a estribuchar, mas ele saiu dali e foi vender Jesus. Quantas vezes é a cobiça demoníaca em nossos corações que nos distanciam de Deus? É o amor pelo dinheiro que nos afastam de Deus. Quantas vezes? Quantas vezes? Segundo, esse texto fala da fragilidade dos discípulos. Os discípulos traem. Primeiro eles traem. É o que o texto vai narrar. Que eles traem, que eles vão trair. O texto também diz que Jesus chama os discípulos para orar. Os evangelhos falam isso. Mateus e Marcos, narrando a mesma história, falam isso. Jesus chama os discípulos para orar. Sabe o que eles fazem? Eles dormem. Eles dormem. Por fim, a Bíblia também diz que Jesus fala de maneira clara sobre a sua morte, e o tempo todo o texto bíblico também anuncia que os discípulos não entendiam o que Jesus dizia. Jesus diz de maneira clara, eu vou morrer. E eles falavam, Senhor, explica para a gente o que é isso. Eu vou morrer. Sabe como você morre? Então, é isso. Ele falou várias vezes, e diz o texto que várias vezes eles não entenderam. Fracos, inconstantes, não entendem as coisas, pegam a espada, não entendem para que é o uso da espada, pega a espada, joga, quase mata Malco, soldado Malco, não era para fazer isso, entendem tudo errado, não fazem as coisas, não são fiéis, falam uma coisa, não ficam até o final, não mantêm, estão ali no momento dizendo, meu Deus, eu vou contigo até o final, Senhor, eu estou aqui, eu estou pronto para ser preso, estou pronto para morrer. Já viu aqueles memes na internet? Está lá. 11h59. Estou pronto para ir para a prisão e morrer contigo. Meia-noite. Nunca vi falar de Jesus. Esse somos nós, muitas vezes. Vem para o culto um dia. Que bênção. Agora, que legal. Agora eu encontrei uma igreja. Que bom. Bênção demais. Domingo que vem... Ai, meu Deus do céu. Você está lá empolgado na semana. Gente, agora eu encontrei. Agora estou feliz. Agora estou feliz. Super feliz.
Eu estou falando porque comigo foi assim. Eu fui para a igreja primeiro sábado e falei, gente, eu nunca mais saio dessa igreja. Na segunda eu falei, gente, nunca mais volto nessa igreja. No sábado eu fui no culto. No sábado, que bênção, que bênção. Nunca mais saio daqui. Na segunda eu já tinha desistido de ir. Porque bateu desânimo, dificuldades. Meu Deus do céu, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Mas olha que texto. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vou-lo confio. Eles permaneceram? Se Jesus disse que sim, então permaneceram. É Jesus que está dizendo que permaneceram. Ou seja, apesar de todas as fraquezas e das vezes que eles negaram, e das vezes que eles falharam com Jesus, Jesus ainda assim considerou que eles eram fiéis. Sabe por quê? Porque eles erraram várias vezes, várias e várias e várias. Mas eles não desistiram e eles continuaram. Eles falaram várias besteiras. Eles não entenderam várias coisas, mas eles continuaram ali. Mesmo depois de todos eles terem negado, eles se levantaram e tentaram mais uma vez. Por isso Jesus está dizendo, vocês permaneceram comigo, eu vou estar com vocês. Os salvos não são aqueles que nunca erram. Os salvos, às vezes, fazem coisas horríveis. Horríveis, horríveis, horríveis e horríveis. Gente, pense aqui em Pedro. Agora pense que, imagine que eu fosse Pedro. Chega ali a polícia ali. E eu, aqui na pregação, eu sou macho. Eu não tenho medo não, pode vir, que aqui a gente prega a verdade. Que é de Deus. Aí chega a polícia para me prender ali. Aí eu saio correndo por aqui. Ou então, o policial, quero saber quem é o Rodrigo Mocelin aí. Aí eu começo a falar, não conheço, não sei. Nunca ouvi falar. Não, mas você parece, eu já vi o seu rosto na internet. Não sei quem é. Parece sim, a sua voz é até parecida com a dele. Eu juro. Não conheço. Ok, essa é a cena. Essa é a cena. 40 dias depois, eu venho e volto para cá, subo aqui e faço talvez a maior pregação da história da igreja. 40 dias depois. 40 dias depois que Pedro negou Jesus com juramento, ele subiu, abriu a boca, pregou, 3.000 pessoas se converteram. Sabe o que é isso? Com certeza, eu tenho certeza, Pedro não subiu para pregar assim, ó. Eu sou o cara, hein, gente? Que bênção vocês estarem aqui e terem a oportunidade de me ouvir pregar. Vocês são privilegiados, hein? Você imagina Pedro subindo para pregar, os outros discípulos estavam ali também. É que também, como todos eles também negaram, então acho que ficou mais fácil, né? Mas todos estavam ali. E viram Pedro subindo para pregar. Pedro sabia que não era com base nele. Pedro sabia que não tinha a ver com ele. Pedro subiu confiando unicamente que Deus iria usar aquele homem que era fraco, frágil e pecador. Mas que não desistiu. Que acreditava que existe um Deus gracioso que usa gente fraca como ele. Que usa gente inconstante como ele. Essa é a mensagem. Deus escolheu aqueles homens, fracos mesmo, para que a gente se lembre das palavras de Paulo. Reparem na vossa vocação, não foram chamados muitos nobres de nascimento, muita gente da elite. Deus escolheu os que não são. O vaso é de barro, para que a glória seja do tesouro ali dentro, e não do barro. Porque tem vaso que é mais chique que a planta, não é? Tem vaso que é mais chique que a planta. Aí Jesus vem e diz, não, o vaso vai ser simples. Simples, para que ninguém olhe para o vaso, mas olhe para a mensagem. Olhe para Cristo. Essa é a ideia. Deus sabe da minha e da sua fragilidade. E nos escolheu mesmo assim. Não é que ele olhou para você e viu boa coisa em você. Ele olhou para você lá e falou, não, aquela ali é uma boa pessoa. Aquela ali eu confio. Não é isso não, gente. Não tem isso na Bíblia, de forma alguma. Deus viu você e eu na lama do pecado, com todas as nossas mazelas e fragilidades, e nos elegeu mesmo assim, pela sua bondade, pela sua graça, nos perdoou de todos os nossos pecados,
e tem nos transformado a cada dia. A história desses discípulos é a minha e a sua história. A história desses homens fracos com Deus poderoso. Essa é a história. Essa é a minha e a sua história. A história de homens fracos, mas que possuem um Deus poderoso. Terceiro, tudo está no controle de Deus. Jesus profetiza, ele vê o futuro. O futuro da queda de Pedro. Ele vê o futuro da traição de Judas. Ele vê o futuro do assassinato por parte dos fariseus. Ele vê tudo. Por que ele vê tudo? Porque Deus sabe tudo sobre amanhã. Porque a Bíblia diz que ele escreveu amanhã. Então é óbvio que ele sabe. A Bíblia não declara que Deus viu o que os homens iriam fazer por eles mesmos. E ele falou, eu concordo. A Bíblia declara que Deus escreveu todas as coisas. Que Deus determinou todas as coisas. Deus determinou. A gente leu isso aqui agora. Num dos versículos ele fala exatamente isso. Que Jesus morreu, que ele iria morrer segundo a determinação divina. Não foi porque os sacerdotes determinaram. Foi Deus quem determinou. Lá em Isaías, a Bíblia declara que Deus matou Jesus. E aqui a gente lê também em Atos. Olha esse texto. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade, é Pedro pregando, se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste. Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem o que a tua mão, a mão aqui é a mão de Deus, e o teu propósito predeterminaram. Vocês malignos, assassinos e canalhas. Jesus está falando sobre aqueles homens lá. Vocês, seus canalhas, bandidos. Pedro está falando sobre aqueles canalhas. Seus canalhas, seus malditos, seus homens assassinos. Vocês se reuniram para fazer o que Deus determinou. Vocês se reuniram para fazer o que Deus queria. Não é que vocês escolheram, vocês por si sós. Não. Foi Deus quem determinou. E porque Deus determinou, vocês fizeram. Deus usou a maldade de vocês, porque se Deus não quisesse, Deus iria frear a maldade de vocês. Deus iria aniquilar vocês. Lembra quando Pilatos fala, eu posso te soltar? O que Jesus diz? Nenhum poder teria sobre mim se o Pai não lhe desse. Se eu quisesse, eu sairia daqui imediatamente. Meu Pai enviaria uma multidão de soldados e de anjos para me salvar, para me tirar daqui. O que a Escritura declara é que Deus faz todas as coisas e que Ele controla inclusive a maldade humana. Respondeu-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, o surdo, o que vê, o cego? Não sou eu. Quem faz o bebezinho que enxerga? Todos vocês vão dizer, Deus. Deus. Mas o texto não diz só isso. Quem faz o menininho que nasceu cego? Quem faz? Quem faz? Deus. Todas as coisas estão debaixo do controle de Deus e Ele as usa de modo que às vezes você não entende, mas Ele as usa. Nem um fio da sua cabeça cai sem a permissão de Deus. Você acha mesmo que você ganha dinheiro ou contrai um câncer por acidente? Se nem um fio de sua cabeça está longe do controle e do soberano poder de Deus, você acha que qualquer outra coisa mais importante que um fio de cabelo acontece sem que Deus queira, sem que de alguma maneira Deus queira para um propósito maior que você de imediato não entende? É isso que a Escritura declara, que Ele é soberano sobre todos os eventos, sobre a vida e sobre a morte. O problema é que as pessoas não têm dificuldades quando elas leem assim, ó, Deus dizendo, eu faço a boca. Eles não têm problema. O que os homens não aceitam é quando Deus diz assim, ó, eu faço o mudo. As pessoas não têm problema quando Deus diz assim, eu escolhi Davi antes de Davi nascer e determinei o destino dele, programei tudo o que ele iria fazer. Eu fiz isso, eu escolhi Davi. Como ele diz sobre Jeremias, por exemplo, também, Deus diz para Jeremias, antes de você nascer, eu te designei como profeta. O texto não diz assim, ó, antes de você nascer, eu vi que você iria se designar como profeta. Não é isso que o texto diz. O texto diz assim, ó, antes de você nascer,
eu já havia determinado o que você seria. É isso que o texto diz, como declara o Salmo 139. O Senhor me viu substância ainda informe, e no seu livro foram escritos e determinados todos os meus dias. O texto não diz assim, ó, que o Senhor viu a minha vida, substância ainda informe, e o Senhor apenas concordou com o que eu escrevi sobre a minha vida. Não, não é isso que o texto diz. O texto diz que Deus escreveu e que Deus determinou todas as coisas na sua vida. Seus pais? Foram bons? Está no controle de Deus. Seu pai foi embora? Está no controle de Deus. Você teve uma esposa ruim? Foi embora? Abandonou seus filhos? A Bíblia diz que isso não foi num dia que Deus tirou férias nas Bahamas celestiais e aí essa coisa ruim aconteceu. Não. A Bíblia diz que Deus usa todas as coisas e controla o mal também. E isso é consolo para mim. Porque se Deus não controlasse o mal, eu não sairia de casa. Isso é consolo para mim. Isso foi consolo quando eu perdi o meu primeiro filho. Isso foi consolo. Isso foi consolo em todas as vezes que eu fui traído por pessoas que me abandonaram, falando mal de mim. Foi consolo. Foi consolo saber que assim como Deus controlava Judas, que traiu, Ele controla tudo nas nossas vidas. De modo que a gente possa não entender no momento, mas lá na frente, você vai entender como José entendeu. Lembra da história de José? Os irmãos de José vendem José como escravo, traem José, José vai para o Egito, lá ele se torna governador do Egito. Há fome na terra, só tem comida no Egito. Seus irmãos vão para o Egito em busca de comida, chegam lá, veem José, mas não sabem que é José. José, entretanto, reconhece seus irmãos. José, então, faz um teste com seus irmãos para ver se seus irmãos haviam se arrependido. Eles mostram arrependimento. Então José se revela a seus irmãos. Quando José se revela aos seus irmãos, o que os seus irmãos pensam? Acabou, vamos morrer. Como José responde? Como José responde em relação à maldade que seus familiares fizeram contra ele? Como que José responde? E essa é a sua resposta também. Em relação à maldade que talvez seu marido, sua esposa, seu filho, seu pai e sua mãe fizeram com você. Olha como que você tem que responder, como José. Não fostes vós que me enviastes para cá, foi Deus. Não foram vocês. Olha agora, esse é outro texto. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora. Seu pai pode ter intentado o mal, seu cônjuge pode ter intentado o mal, um parente pode ter intentado o mal, mas se você confiar que é um Deus bom, você um dia vai olhar isso e vai dizer, não foram vocês. Deus permitiu aquela maldade, porque Ele queria fazer isso aqui. Ó. Graças a tudo aquilo que vocês fizeram, eu estou aqui nesse lugar. Graças a tudo aquilo que vocês fizeram, Deus mudou a minha vida. Deus é soberano sobre Pedro, sobre Judas, sobre Davi, sobre Faraó, sobre Hitler. Não há nada neste mundo que Deus não governe. Deus é soberano sobre o mudo, sobre o que fala, sobre o cego, sobre o que vê, sobre o bom e o mal. Deus controla todas as coisas. Encontre consolo nisso, de que o mal que aconteceu com você não foi porque Deus não viu, não foi porque Deus não ama você. Não. Deus transforma a água em vinho. E Deus faz milagres ainda maiores, de transformar as nossas tragédias em algo que glorifique o nome dele. Quarto e último princípio. O crime de Jesus, ser Deus. Mateus, narrando a mesma história, conta alguns outros detalhes. A gente lê aqui também algumas coisas, mas em Mateus tem mais. Primeiro, se convoca o sinédrio para julgar Jesus. Segundo, contrataram falsas testemunhas. Terceiro,
juízes começaram a agir como promotores. Já viram isso? Já viram? Aqui acontece, né? Obrigaram Jesus a testemunhar. Isso também não pode. Se a pessoa quiser, ela fica em silêncio. Obrigaram Jesus a testemunhar. Em Mateus 26, 63, diz isso, que o sacerdote falou, eu ordeno que você fale. Mas que isso, gente? Ninguém pode ordenar ninguém não a falar. Não existe isso. Não é só um ordenamento jurídico nosso agora, não. Pergunta aí para o advogado aí. Né? Seu direito é permanecer em silêncio. Sempre foi. Obrigaram. Sabe o que é isso aqui? William Hendrickson comenta. A razão para a convocação dessa reunião, juiz, promotor, com toda a probabilidade, era para dar uma aparência de legalidade aos procedimentos usados. Era só para dar uma aparência de legalidade. Aparência. Para matar Jesus. Essa era a verdade. Homens hoje não mudam. Não mudam. Para dar uma aparência de piedade em todo o julgamento que eles têm contra Jesus, eles dão alguns falsos argumentos. Não frequenta igreja porque tem muito ladrão. Mentira. Tem. A gente sabe que tem ladrão em tudo que é lugar. Assim como boa parte dos médicos são horríveis. Horríveis. Ruins. Tem um monte de mecânico ruim. Tem um monte de professor ruim. Tem um monte de profissional ruim de tudo que é coisa que você puder imaginar. Aqui, por exemplo, pensa na nossa cidade. Quantos... a gastronomia da nossa cidade aqui. Eu estou aqui há muitos anos, então já comi um monte de lugar. Mas eu vou em 4, 5 apenas, por quê? A maioria eu acho ruim. Maioria. Um dia me convidaram para ir numa... Pastor, você tem que ir nessa doceria aqui. Eu fui lá e eu falei, gente, nesse produto aqui, era um doce lá, eu falei, ele tem, são 4 ingredientes. Açúcar. Só tinha gosto de doce no negócio. Não, era Nutella. Nutella. Essa é a realidade. Infelizmente, tem gente ruim em tudo que é lado. Na igreja também. Porque existem falsas igrejas, falsos pastores. Mas a gente faz o seguinte em relação a todas as coisas, como eu disse para vocês aqui nessa semana. A gente vai e rejeita os falsos profissionais, os falsos médicos, os restaurantes ruins, e a gente procura os bons. Então, tá vendo? Esse argumentinho deles é falso. Só tem ladrão. É falso. Apegam-se a falsas ideias para julgarem Jesus. Darwinismo, ateísmo, socialismo, é só besteira. É só besteira. Darwinismo, fraude total. Fraude total. Ateísmo é o maior salto de fé da história. O maior salto é fé pura. Como que eles podem saber o que há lá depois do além? Não sabem. É fé cega. Assim como aqueles homens pareciam estar argumentando para fazer algo justo, mentira, estavam dando desculpas para matar Jesus. Hoje a mesma coisa se dá. Os homens agrupam os mais variados argumentos para justificar não buscar a Jesus. E quando você investiga só um pouquinho, você vê, é fake esse seu julgamento. É fake, você sabe, esses seus argumentos são falsos, são mentirosos, são ridículos. Vai, só um, vai, para não ficar muito longa a pregação. O darwinismo eu já expliquei para vocês. É falso. E o pior, eles falando com ar de inteligência. É falso. Lembra que eu já expliquei? Vou explicar pela 1000ª vez. Se o darwinismo é verdadeiro, houve uma evolução. A gente tem um ancestral em comum com a tia Chita e por aí vai. Então, olha que coisa. Está aqui o nosso ancestral em comum. Para a gente chegar até aqui, homem como a gente é, como eles dizem, homo sapiens, houve milhares de seres intermediários. Milhares e milhares. E aqui eu estou falando só do nosso ancestral em comum. Mas pense que nós evoluímos de algo do tamanho de uma ervilha. Os répteis que foram evoluindo e nós evoluímos. Então, enfim, uma cadeia de evolução absurda. Tudo de um só ser. Tudo foi evoluindo. Ó. Tudo. Ou seja, logicamente falando, deveria haver na natureza muitos mais seres intermediários do que seres completos como você e perfeitos como você.
em se tratando de lógica, deveriam então encontrar muito mais seres intermediários nos registros fósseis, mas eles não encontram um sequer. Um sequer. Não é estranho isso? Não é estranho? É como você falar assim, ó, você chega aqui e fala, olha, existem milhões de unicórnios pelo mundo, e você nunca acha um. Nunca acha um unicórnio. Eu só queria um. Por isso que é chamado de elo perdido. Elo perdido. E Chesterton comentou assim sobre o elo perdido. É interessante que eles sabem tudo do elo perdido. O único problema é que o elo está perdido. Como é que eles sabem tudo do elo que está perdido? É um negócio muito engraçado. É muito engraçado isso. Cadê? Só um. E se vocês estão me acompanhando na internet, aproveita e faz uma pesquisa agora no Google. Vocês estão assistindo aqui? Não, né? Vocês estão participando do culto? Não. Para aí o vídeo, coloca aí fraudes da paleontologia. Você vai achar na Veja, no UOL, para não dizer que, pastor, é um site cristão. Não, põe aí. Todas as fraudes que ficaram em museu de história natural por décadas. Décadas. E depois descobriram que era fraude. Fraude. Mentira. Mentira e mais mentira. João 12:42. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, em Jesus, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga. Crer em Cristo implica em arrependimento, que significa perder alguma coisa. Eles aqui poderiam perder a posição deles na sinagoga. Essa é a verdade. Essa é a verdade. As pessoas muitas vezes chegam e dizem, Jesus é Deus, eu sei. Mas aí eu não posso mais dormir com o meu namorado, com a minha namoradinha. Eu não posso mais trair meu cônjuge. Eu não posso mais beber até cair. E aí inventam argumentos fakes, falsos, como os sacerdotes fizeram. Crer em Cristo significa dizer que Ele é Deus, que Ele é o meu Deus, que eu tenho dono. Lutero comentou, o ser humano é por natureza incapaz de querer que Deus seja Deus. De fato, Ele próprio quer ser Deus, desde Adão, lembra? Se nós comermos da árvore do conhecimento do bem e do mal, nós seremos como Deus. Nós seremos como Deus. O homem não quer isso. João 19, contando a mesma história, responderam-lhe os judeus, temos uma lei, e de conformidade com a lei, ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou. Lembra por quê? Porque Jesus disse, eu sou Deus. A Bíblia declara que a esposa de Pilatos falou, não se envolva com esse justo, eu tive um sonho com ele, fique longe. Pilatos estava tendo todos os sinais de que Jesus era o Messias, mas Pilatos, por medo de perder a sua posição política, também preferiu não assumir que Jesus era o Messias, não abraçar a fé, porque abraçar a fé implicaria para Pilatos talvez até morrer. Talvez até morrer. Abrir a boca e dizer que Jesus é Deus e viver assim, os homens deste mundo consideram que isso é um crime. É um crime. É um crime Deus ser Deus. Ele dizer que Ele é Deus. Eles consideram que é um crime porque os homens querem ser Deus. Os homens querem seguir as suas vidas do jeito que eles querem. Eles querem dizer, meu corpo, minhas regras, minha empresa, minhas regras, meu trabalho, minhas regras, minha família, minhas regras. Eu faço do jeito que eu quiser. Óbvio, se você é Deus, você é dono de si mesmo. Mas se você não é Deus, você não é dono de si mesmo e há alguém que é seu soberano. Os evangelhos têm um objetivo: provar que Jesus é o Messias. Isso aconteceu para cumprir o que estava escrito. Isso aconteceu, e a gente sabe que aconteceu por aquilo que foi escrito. Os milagres provam isso. O testemunho de Jesus prova isso. Que Jesus é Deus. E que nós precisamos crer nele e viver para ele. Ainda que isso tenha implicações que possam nos levar a perder alguma coisa. Mas eu encerro assim. O texto bíblico declara que quando Pedro começou a negar, Jesus olhou para ele. Jesus olhou para ele. Como Jesus olhou para ele? O texto não diz. Olhou dizendo, não disse? Viu?
eu creio que ao longo de tudo o que a gente vê na Escritura, Jesus deve ter olhado para ele com o seguinte tom: viu, Pedro? Viu que você não é nada em si mesmo? Mas Pedro, lembre-se, eu sou o seu Deus. E ainda que você tenha me negado, eu não vou negar você. Ainda que você tenha me abandonado, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Você é meu, você faz parte do meu povo, eu vou te levantar, você vai ser restabelecido e você vai ficar de pé. Eu creio que esse foi o olhar dele. Porque nós temos um Deus justo, que é implacável contra o mal. Mas a Escritura também declara que ele é misericordioso para com aqueles que se arrependem, que reconhecem seus pecados, apesar de todas as maldades que tenhamos feito, ainda que tenhamos ido fundo no pecado como Pedro foi. Ele é um Deus misericordioso para com aqueles que se arrependem. Você crê? Vamos ficar de pé?